Olá, boa tarde. A Flash News Magazine hoje está na Assembleia da República. Veio aqui apoiar a vigília que apoia a cultura. E hoje temos aqui connosco a Anaísa, que é uma das responsáveis por um movimento. Conte-nos, movimento, vigília, isto é uma luta que começa hoje, oficialmente, mas que já teve algumas repercussões anteriormente, com o movimento. A vigília, na verdade a comissão que organiza a vigília surgiu há coisa de um mês, quando ficámos com uma vontade enorme de mostrar que podemos sair de casa de forma devidamente organizada e desempenhar todas as nossas funções. Nós não estamos a lutar pelos artistas, nós estamos a lutar pelo setor cultural, onde se inserem desde técnicos a operadores de câmara, a contra-regras, a aderecistas, há todo um leque gigante de profissões que fazem parte do setor cultural e que por conta desta pandemia ficou em casa a fazer a sua parte, como a maior parte da população, só que acontece que o setor cultural ficou em casa sem o devido apoio por parte do governo. Uma vez que não temos nenhum apoio, a verdade é que nós precisamos de reestruturar toda uma política cultural, precisamos de legislar algumas profissões que não estão devidamente legisladas, precisamos de rever o estatuto do profissional do setor cultural, precisamos de acabar com os recibos verdes e promover uma real contratação, precisamos de uma quantidade de medidas que, se até março, antes do Covid e antes da paragem, eram urgentes, agora são de emergência. O movimento, portanto, das artes performativas, portanto, deu a cara, portanto, foi à Assembleia da República e apresentou, portanto, algumas sugestões de medidas. Temos aqui imensas pessoas neste momento a bater palmas a quem está nesta vigília. É um momento muito, muito bonito de apoio da sociedade civil a esta vigília. Muito, muito bonito. Anaísa, fantástico este momento. É fantástico, é a prova de que um povo sem cultura fica mais pobre. Tenho pena que seja necessário fazer isto e para mostrar ao Governo que isto é uma frase verdadeira. Nós exigimos respeito, exigimos direitos, estamos sobrecarregados de deveres sem qualquer ajuda, pelo menos deixem-nos trabalhar. Anaísa, vamos esclarecer um bocadinho este movimento, porque acho que, apesar do nome dizer artes performativas, portanto, não abarca só o dito artista, portanto, é isto que é importante passar lá para casa. A Vigília Cultura e Artes quis dar voz e corpo a todos os profissionais do setor da cultura. Nós já cá estivemos em vigília nos turnos de 30 minutos, nunca mais 10 pessoas por turno, já tivemos técnicos de palco, programadores artísticos, já tivemos direção de cena, contra-regras, músicos, próprios jornalistas que também quiseram fazer parte dos turnos, tivemos aderecistas, cenógrafos. O setor cultural é tão vasto e com tantas profissões, não podemos dar a voz só a uma profissão específica. A palavra artista, nos últimos tempos, até tem vindo a ser usada de uma forma muito negativa. Eu, por acaso, já nem gosto de a usar. Eu sou profissional do setor cultural, como a maior parte das pessoas que estão aqui hoje. Anaísa, uma palavrinha lá para casa para acabar. Vocês têm uma moldura muito interessante no Facebook que as pessoas também podem utilizar, não é? Não, a vigília não criou nenhuma moldura, até porque a vigília quis só ser um ponto de partida para várias manifestações que possam vir a acontecer, quando puderem acontecer, quando sairmos do estado de calamidade. Mas a vigília tem projetos de ações de protesto, sempre cumprindo as normas de segurança, para um futuro, mesmo que não seja em Lisboa, que possam ser numa das outras 17 cidades que hoje estão em vigília ao mesmo tempo. O país está unido, Portugal continental e Madeira e Açores, 17 cidades estão unidas em vigília. Aliás, foi um processo muito interessante, porque quando eu dei por isso, portanto, a vigília do Porto estava cheia,
ainda havia lugares para Lisboa. Entretanto, começam a aparecer uma quantidade de cidades, inclusivamente ontem partilhar também no meu Facebook, para o pessoal de Sintra também aderir. E de facto foi assim uma coisa de um espaço super rápido de tempo em que as coisas aconteceram e de facto isto, nós temos muitos artistas ainda que não estão na primeira linha, mas não deixam de ser da primeira linha. É isto que eu acredito, porque não há artistas de primeira linha, não há artistas de segunda linha, e eu acho que isto é que o movimento também deverá, não é, ir por aí, porque no fundo todos fazemos parte de um todo. E há muita gente a produzir coisas diferentes umas das outras e daí a arte. A arte é uma coisa muito aberta e muito alargada e penso que de facto é de extrema importância nós chamarmos à primeira linha aqueles que estão um bocadinho mais escondidos, porque também merecem e todos os dias trabalham por isto. Anaísa. Eu costumo dizer que os primeiros intervenientes na criação da cultura das crianças são os professores de expressão artística nas escolas e são quem faz teatro para a infância. São eles que nos ajudam a criar público. Portanto, todos os que se consideram invisíveis, eu não os considero invisíveis. E estamos aqui em frente à Assembleia da República, onde temos aqui alguns manifestantes, pessoas, todos eles das artes, e não só, porque ainda há pouco falávamos com a Anaísa, que nos disse, confidenciou que tivemos aqui alguns jornalistas também que se juntaram, portanto, a esta vigília. Temos connosco aqui a Sandra. Sandra, como é que é estar aqui hoje? Olha, não queria estar aqui de maneira nenhuma. Ter que fazer esta vigília é muito mau sinal, não é? É sinal que as coisas têm que mudar e que a política cultural tem que arranjar leis que defenda de uma vez por todas os artistas. Ainda há pouco falávamos ali com a Anaísa, porque muitas vezes solicitam que os nossos artistas em várias áreas sejam solidários. E agora, onde está a solidariedade para connosco, ao fim e ao cabo? Eu acredito que as pessoas vão começar a acordar para esta questão, porque se começarmos a fazer mais ações destas, eu acho que toda a gente está nesta situação de grande calamidade. As pessoas estão a começar a sentir na pele e têm tempo para pensar, e eu acho que há uma coisa que aconteceu neste confinamento, que as pessoas começaram a questionar-se como é que seria viver sem teatro, sem televisão, sem cinema, sem literatura, sem música, sem dança. Começaram a sentir falta e então vamos começar a pôr a nossa imaginação a trabalhar e pensar como é que seria viver sem cultura. É um vazio muito grande e é uma grande tristeza. Portanto, naturalmente, eu acho que sim, que as pessoas, de uma maneira geral, sem serem artistas, o povo português, os cidadãos, vão solidarizar-se connosco. Ainda há pouco tivemos aqui uma manifestação de pessoas que se juntaram aqui à vossa frente a bater-vos palmas, não é? Portanto, o público gosta dos nossos artistas. Portanto, eu acho que o Governo realmente deveria olhar para estas pequenas, grandes manifestações da comunidade em geral, para abrir um pouco os olhos e ver realmente o que está à vista de todos. A Sandra trabalha em que área na parte da cultura? Faço teatro, televisão, cinema, sou atriz e sou encenadora. E isso é outra das capacidades, é que depois ser multifacetado acaba por ser também uma coisa essencial para fazer as coisas acontecer, não é, Sandra? É uma questão de necessidade, de necessidade interior, não é de sobrevivência. Tenho a sorte de gostar também de encenar, portanto tenho mais ramificações na minha profissão, mas esta profissão é uma profissão de paixão e nós fazemos muitos sacrifícios para conseguir viver dela. E acho que é isso que as pessoas têm que ter noção. Trabalhamos muitas horas por dia, para conseguir viver só disto, não é? Agora, aqui a questão é que depois não somos protegidos, não há o mínimo de proteção em situações como esta, e somos uma profissão intermitente, nós não conseguimos estar sempre a trabalhar. Quando não trabalhamos, estamos em casa a preparar projetos, portanto, na realidade, estamos sempre a trabalhar, é uma condição de 24 horas sobre 24 horas, e pronto, é isto. É isto.
Portanto, lá para casa, portanto, isto é mais um testemunho, porque há muitas pessoas que pensam que os artistas são todos abonados e que de facto vivem e que a arte deles acaba por ser um hobby. Não é verdade. Há pessoas que vivem da sua arte, que não têm outra fonte de rendimentos, muitas vezes têm de ser apoiados pela família. Coisa é que nós estamos a prestar um serviço público e isso é muito importante, as pessoas terem noção disso. Quando nós temos subsídios, são concursos que nós temos que concorrer, temos de trabalhar para eles e é um serviço público. É tão importante como a educação, como a saúde, como a pesca, como a agricultura, é um serviço para o país e não estou a fazer favor nenhum ao estar a subsidiar os projetos. É um serviço que nós estamos a prestar. E há muita gente que não consegue ter acesso a esses subsídios, porque nem todos conseguem, portanto, porque isto vai a concurso, não é? Portanto, demora algum tempo, não é? Portanto, e de facto há muitas pessoas que não conseguem esses subsídios. No entanto, continuam a trabalhar. Pois, a muito custo, mas depois há muita gente que acaba por desistir e pessoas se calhar até com muito valor. E é uma perda para o país. É isto, acho que é isso. Obrigada, Sandra, por este depoimento. Espero que as pessoas consigam perceber, de facto, o problema que se trata aqui e o porquê desta vigília, esta chamada atenção à sociedade civil, o apoio, o grito, não é? O pedido de socorro dos nossos artistas e pessoas da cultura em geral, porque não se extingue só nas artes de palco, portanto, a cultura é muito abrangente, portanto, desde a pintura, portanto, à literatura, portanto, há pessoas que de facto hoje estão com muitas dificuldades em ter pão na mesa. Portanto, isto é uma necessidade que nós estamos aqui para fazer, portanto, a nossa parte e dar a conhecer que de facto não é fácil ser artista em Portugal, mas estamos aqui todos para dar apoio a estes nossos artistas. Obrigada, Sandra. Vamos aqui falar com este senhor. Boa tarde. Como é que se chama? Martim Pedroso, está aqui Portanto, o Martim Pedroso, portanto, nasceu em 1979, é ator, encenador e é português. Portanto, Martim, esta vigília aderiu, portanto, porquê? O porquê de estar aqui hoje? Então, há aqui uma pergunta essencial que se faz a todos os portugueses e nomeadamente à classe política e nomeadamente à Sra. Ministra da Cultura, ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro das Finanças, que é o que teria sido a quarentena e toda esta fase de confinamento sem que tivéssemos acesso à cultura e à arte. E se eles, sinceramente, não acham que atrás de uma obra de arte há pessoas que têm as suas casas para pagar, têm a comida para têm que se alimentar e têm as suas famílias e não têm direito a uma lei laboral que os proteja, primeira coisa. E segunda coisa, que se consiga, eventualmente, com certeza que se consegue, dos milhões que se foram dados para a comunicação social, sem desmérito, como é que se consegue só 1.700.000 para proteger 311 estruturas e artistas, portanto, num número que é muito, muito mais elevado, com certeza. Portanto, como é que só se abre uma linha de emergência para que 311 companhias possam ter acesso a essa linha de emergência, que não é, ainda por cima, na sua totalidade, e muitos deles nem conseguiram concorrer porque não se sentiram incluídos nas premissas do próprio concurso. Portanto, isto é uma grande pergunta, é um grande desafio, esta pergunta, porque é um desafio, é um exercício para o pensamento de todos nós. Não é fácil ser artista em Portugal, não é fácil trabalhar na cultura, mas há muita gente que mesmo sem os subsídios continua a teimar e não deixa de fazer aquilo que a alma lhe diz para fazer, e hoje é um grito de todas essas pessoas, com ou sem subsídios, que aqui estão a lutar por eles e pelos seus colegas de profissão. Exatamente, e eu permita-me a correção, não são subsídios, são financiamentos. Tal como outros ministérios têm financiamentos, a cultura também deverá ter financiamento, obviamente, porque estamos a fazer pelo bem da sociedade, estamos a fazer com que as pessoas sejam livres e sejam... portanto, nós promovemos o pensamento e a discussão da sociedade. Portanto, temos que ser levados a sério e somos um setor como outro qualquer que precisa de ser protegido.
Eu trabalho há 22 anos, desconto há 22 anos para este país, faço parte do tecido cultural, portanto crio públicos com a minha companhia e neste momento não tenho qualquer hipótese de sobreviver quase. Portanto, estamos todos a chegar a um limite de sobrevivência porque este Estado não nos reconhece como um setor, não nos dá direitos laborais. Eu não tenho direito a um contrato de trabalho, não tenho direito a subsídio de desemprego. Isso é a grande calamidade aqui, para mim. Para mim e para nós todos. Por isso é que estamos aqui. Martim, obrigada pelo seu depoimento. Olá, Teresa. Estamos aqui, é difícil estar aqui porque está bastante calor, não é? Portanto, as condições climatéricas por um lado são boas, mas por outro lado já começamos a ter este calor que de facto custa um bocadinho estar aqui, mas é um custo que acaba por ser um custo menor. Sim, é um custo que não é nada comparado com o custo e a privação e a dificuldade em que estão muitos trabalhadores da cultura e das artes neste momento e que estiveram nos meses que passámos do Covid-19 e que não tiveram qualquer resposta a nível de proteção social, de fundo de emergência. Eu acho que é muito importante dizer que o fundo de emergência, isto é mesmo o que eu gostaria de dizer, não foi suficiente. Aquilo que o Ministério da Cultura veio dizer, eu tenho que tirar a máscara, senão não consigo falar, peço desculpa. Vou falar assim com alguma distância de si, mas tenho que tirar porque senão fico a sentir-me mal de tanto calor. Este fundo de emergência que saiu foi um concurso, nunca deveria tê-lo sido. Foi a única medida que o Ministério da Cultura encontrou para dar resposta à situação de privação que os trabalhadores da cultura e das artes estavam a viver. E porquê é que eles estão a viver? Porque não têm proteção social, porque não foram abarcados muitos deles pelo apoio da Segurança Social ou se foram com apoios muito irrisórios, ou seja, estamos a falar de pessoas que receberam 60 euros da Segurança Social, e o fundo de emergência, que era de 1 milhão do Ministério da Cultura, para lhe dizer, fazer uma comparação, por exemplo, a Gulbenkian teve 1,5 milhão de fundo de emergência disponibilizado imediatamente, a GDA 1 milhão, e o Ministério da Cultura criou um fundo de emergência de 1 milhão, cujos resultados demoraram o tempo todo da pandemia a sair. A esse milhão depois foram acrescentados 700 mil euros, mas continuam a ser insuficientes. Portanto, toda a forma de atuar do Ministério da Cultura perante esta situação tem sido de total não escuta e falta de transparência. E, entretanto, saem estes resultados que não apoiaram muitas das pessoas que se candidataram e, de base, havia aqui um problema que era a privação e a dificuldade não vai a concurso. Uma coisa são concursos para projetos artísticos, outra coisa é a privação e a vida das pessoas. Quando as pessoas não são contempladas pela proteção social, quando há esse problema crónico, digamos, na maneira como são encarados os trabalhadores independentes, mesmo das outras áreas, claro que nós não estamos a focar na cultura e nas artes, não pode ser criado um fundo de emergência que é um concurso, porque se está a tratar a vida das pessoas como se fossem, isto não é um projeto artístico que eu estou a levar para a avaliação, está a perceber? O problema desse fundo de emergência foi esse, e depois há o problema crónico do Ministério da Cultura em Portugal, que é uma suborçamentação, ou seja, não há dinheiro suficiente. Falta dinheiro para o Ministério da Cultura. Falta ele ser encarado como um setor tão vital e tão importante como os outros setores, como a saúde, como a educação, e deixe-me só dizer isto, que acho que isto é muito importante, numa altura em que nós passamos tanto tempo fechados em casa, a socorrermos-nos daquilo que é a cultura e as artes, a ler, a ver os artistas a disponibilizarem o seu trabalho online, é no mínimo irónico que depois esse setor desses trabalhadores, e que não são só os artistas, é importante que se diga, são os centros de sala, são os técnicos, são os produtores, é toda essa gente que trabalha para que exista cultura, que é um pilar identitário de um país. É irónico que depois, politicamente, este setor não tenha peso nenhum, continua a ser tratado como tenha tão pouco dinheiro. Portanto, na verdade, eu acho que nós neste momento estamos aqui, é custoso, desculpem ter tirado a máscara, mas é custoso, está muito sol, mas estamos aqui, mas nada comparado com a história de invisibilidade, digamos assim, que a pasta da cultura tem no nosso país. E eu acho que isto é um problema de raiz, de pensamento. A cultura é um pilar identitário de uma sociedade e que edifica uma sociedade. Enquanto nós não pensarmos nisto e não percebermos que, quando vêm com a história da subsidiodependência, ninguém diz que a saúde, ou a educação, ou a pesca, ou o turismo são subsidiodependentes, ninguém se põe essa questão. Portanto, a cultura não é subsidiodependente. A cultura é um setor essencial, como os outros todos, tem trabalhadores que precisam de ser contemplados pela proteção social,
E tem que ser tomadas medidas de urgência para responder à privação que as pessoas estão a viver neste momento e tem que ser tomadas medidas a longo termo, que é uma política cultural pensada de raiz, enfim, que perceba qual é o território profissional da cultura das artes em Portugal, que faça esse mapeamento e depois, enfim, que se crie eventualmente. Eu acredito muito no rendimento básico universal, depois há pessoas que dizem, bom, se há uma série de outras medidas que em Portugal ainda não foram tomadas, como é que se pode tomar essa? Não sei. Que se perceba, sobretudo, que neste momento os trabalhadores independentes não são contemplados pela proteção social e estão numa situação de enorme privação real. E as pessoas que estão aqui, muitas delas estão associadas a estruturas formais ou informais, que têm lidado com esses casos, portanto, realmente, ou seja, são casos que estão ao nosso lado e eu posso dizer que serei, se calhar, uma privilegiada, porque tenho uma rede de família que me apoia, etc. Se calhar outras pessoas aqui também, mas há muita gente que conheço que não tem dinheiro para comer. Então, estamos a falar deste nível e que não foi contemplada com o apoio da Segurança Social e que vive uma situação muito, muito difícil. Pronto, e depois poderia falar sobre o desconfinamento das artes e tudo isso, mas são conversas muito longas, portanto, fico por aí. Boa tarde, Leonor. Leonor está aqui hoje nesta vigília e qual é a sua área dentro da cultura? Eu trabalho junto da área do teatro em Portugal, enquanto atriz e produtora também. Tenho aqui um cartaz muito particular que me faz lembrar a minha mãe porque ela bordava e de facto é original, distingue-se dos outros, também borda. Sim, bordo amadoramente e este bordado eu tentei chamá-lo bordado suborçamentado porque não tinha, acabou-se na linha azul e achei que era interessante deixá-lo por acabar e escrever apenas Portugal sem a linha azul. Portanto, é assim que os nossos artistas hoje estão, não é? Portanto, eles querem continuar a trabalhar, mas depois falta-lhes o material, não é? Falta-lhes, portanto, aqui o rendimento que eles precisam para continuar a criar e a sobreviver neste momento. Não são só os artistas, são artistas, técnicos, produtores, trabalhadores da cultura. Cultura é uma palavra um bocadinho generalista talvez, mas no fundo há muita gente a viver a recibos verdes que depende dos projetos pontuais para sobreviver e que, dadas as circunstâncias, não têm neste momento qualquer rendimento possível e o Estado não está a dar a resposta imediata que deveria dar e mesmo as respostas que deu não são suficientes, obviamente. Leonor, projetos para o futuro. Neste momento eu sei que é difícil falar disto, mas parar e morrer. Não, o projeto para o futuro imediato é este mesmo que aqui estamos hoje a reivindicar, que é mais direitos, dignidade para os trabalhadores da cultura em Portugal. É isso porque me bate neste momento, não quero pensar em espetáculo no momento em que estou a exigir dignidade ao Estado. E pronto, e a Flash Trendy Magazine vai terminar aqui, portanto, esta entrevista com muita dignidade. Leonor, obrigada pelo seu depoimento. Espero vê-la em breve em cima do palco ao produzir um belíssimo espetáculo, porque de certeza que é uma excelente profissional e que não vai deixar morrer a cultura no nosso país. Obrigada, sim, boa tarde. E pronto, e o Flash Trendy Magazine despede-se lá para casa. Foi a reportagem possível. Tivemos aqui aplausos da sociedade civil, portanto, a estes performances, a estas pessoas que lutam todos os dias pela nossa cultura, pelo nosso país, porque de facto é inconcebível estarmos neste ponto de situação quando um país sem cultura é um país pobre. Nós não queremos ser pobres, nós não somos pobres e aqui está, de facto, portanto, a resposta a isto tudo, porque as pessoas querem trabalhar, deixem-nos trabalhar e porque, de facto, no fundo, tudo o que eles querem é trabalhar, serem felizes na área que gostam e que estudaram e que, de facto, se aperfeiçoaram ao longo de muitos, muitos anos e a Flash Trendy Magazine vai continuar a apoiá-los.